Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes desta terça-feira, hoje dia 16 de dezembro. Wagner Lopes confirmado como técnico do Goiás. Estava no Atlético, não acertou e o Goiás confirmou o seu novo técnico hoje à tarde. O Vila Nova na preparação e o Atlético é só em definição com relação às eleições. O nosso WhatsApp, o 628599.000, 628599.000. Você manda sua mensagem e faz o programa com a gente. Comigo hoje aqui no estúdio, o Jean Damas e o Doni Araújo. Tudo bem, Doni? Tudo bem, Pasquetto? Beleza? Boa noite, como vai você? Jean, telespectadores do PUC Esportes. Olha, a grande novidade é a contratação já esperada, né, do Wagner Lopes pelo Goiás. Eu, se fosse o diretor de futebol, se fosse o diretor do Goiás, não contrataria. Mas estou torcendo para que dê certo. Daqui a pouquinho você explica por quê. Tudo bem, Jean? Tudo bem, boa noite, Wender. Uma noite abençoada para você de casa, Donizete Araújo. Como eu previa, não está com dengue, está com dengo, Wendel. É verdade. E aí um dengo só também, o torcedor do Goiás com o seu novo treinador, o pessoal esperançoso que o Goiás volte a jogar para cima. Wagner Lopes, confirmado. Tomara que tenha muito sucesso treinando a equipe esmeraldina. Semifinal do Mundial de Clubes, jogo no segundo tempo, o Real Madrid vai goleando o Cruz Azul do México por 4-0. Depois tem a outra semifinal que tem o São Lourenço, né? O São Lourenço da Argentina, provavelmente o adversário do Real Madrid na final do Mundial de Clubes. Esse time do Cruz Azul é ruim, mas é ruim. E o Real, de 4, se não for de 4, não tá valendo mais, né? E o Real com time completaço, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale e companhia limitada. Vamos lá então de Goiás? O Humberto Castro hoje à tarde conversou com o presidente do Goiás, o Sérgio Hassi, que confirmou a contratação do técnico Wagner Lopes. E aí, Humberto? Boa noite, Wendel Pasquetto, a todos acompanhando o PUC TV Esportes. O Goiás, na tarde desta terça-feira, colocou em seu site o nome do novo técnico, que vai conduzir o time pelo menos no início da temporada 2015. Um velho conhecido do torcedor goiano, Wagner Lopes, que estava no Atlético. O presidente Sérgio Hassi nos recebe em seu escritório até para explicar o porquê da escolha desse nome, presidente. Boa noite a todos. O Wagner fazia parte de uma lista inicial de 6 treinadores, e através de vários estudos, de vários contatos, de várias avaliações, nós fomos restringindo esse número em um número menor. Quando chegamos neste número menor, obviamente esperamos a definição dele com o Atlético, para que não houvesse nenhuma intromissão com a negociação dele com o Atlético. Ele jamais fora contactado antes do término do seu vínculo com o Atlético, e aí ficamos com 4 nomes. Depois baixamos para 2 nomes, e em seguida ficamos com o nome dele, porque pareceu que preenchia assim os maiores critérios de seleção. Por que o Wagner? Eu nem o conheço pessoalmente ainda, mas nessas avaliações que fizemos, mostra que é um novo expoente surgindo no futebol, teve uma passagem muito boa no futebol japonês, em outros clubes do interior de São Paulo, tem o propósito de vencer, mesmo perante dificuldades orçamentárias, dificuldades de elenco, fez um belo trabalho no Atlético, com todas essas dificuldades, prestigia as categorias de base, traz consigo uma equipe com quem ele está habituado a trabalhar, isso de certa forma trouxe um pouco de problema para nós aceitarmos, mas acabamos cedendo à sua solicitação. Enfim, preencheu todos os quesitos que esperávamos para encontrar um novo comandante para o nosso futebol. E como fica a situação do Robson Gomes, já que ele traz um preparador físico? Eu tive uma semana terrível. Eu me afeiçoo muito facilmente às pessoas de bem. E no decorrer da semana eu tive uma conversa ruim com Drubsky, tive uma conversa ruim que partiu o meu coração com o Marcelo Segurado, que é amigo pessoal meu, e tive hoje, antes de sair no nosso site a contratação do Wagner, me senti na obrigação de eu mesmo telefonar para ele,
Ele estava indo com a sua família de Curitiba para Porto Alegre. Ele parou o carro no acostamento e conversamos em torno de 20 minutos, eu indo para a faculdade e ele indo para, acho que é aniversário do seu avô, e fiz um histórico de tudo, me desculpei perante isso, é um grande profissional, mas essa limitação financeira que nós estamos passando, a necessidade de contratar o treinador com a sua comissão, e ele muito educadamente entendeu a minha postura, a postura do Goiás, e eu tenho certeza que em breve ele retornará, porque o Goiás sempre será a sua casa. Para fechar, presidente, ele vai participar junto com o Arley na montagem do elenco já para o estadual? O Wagner? Isso. Sim, com certeza, com certeza. Na segunda-feira já teremos essa reunião, a princípio marcado para segunda-feira, dia 22. Depende dessa coisa de passagem aérea, né? Nós estamos em período de férias e às vezes pode ser que haja um atraso. Mas a intenção é que a gente tenha o primeiro encontro, Arley, eu e o novo treinador, o Wagner, na segunda-feira. Ok, obrigado então ao presidente Sérgio Haas. Portanto, está aí o Wendel Pasquetto, Wagner Lopes, o novo técnico do Goiás. Você gostou da contratação dele? Gostei. Pelo que ele mostrou no Atlético, acho que tem capacidade de crescer com o Goiás. Gostei. A questão do Robson Gomes, do preparador físico, vamos falar dela daqui a pouco. Primeiro, para analisar o Wagner Lopes como técnico do Goiás. Por que você não o contrataria, Doni? Exatamente porque ele é um treinador ainda emergente. Ele não mostrou ainda um trabalho consistente. O Goiás já vem há muito tempo com essa política de treinadores que estão iniciando, entre aspas, a carreira, né? Tá certo que deu muito bem com o Anderson, Moreira, mas não deu certo com o Claudinei, não deu tão certo com o Drubsky. Não é toda hora que essa coisa vai funcionar. O Wagner Lopes, até agora, ele treinou lá os times do interior de São Paulo. Esse negócio de trabalho com categoria de base, não sei aonde. O Atlético não tem categoria de base, pelo menos aqui no Atlético Goianiense não foi. Não né? foi. Eu sei que ele tem no currículo dele aí, lançou um jogador que até no Botafogo de Ribeirão Preto, que até o São Paulo contratou, mas eu não me lembro o nome do rapaz. O Wesley, o Hudson, sei lá, Jadson, eu confesso que eu não lembro. Mas ainda é uma incógnita. Fez um bom trabalho no Atlético? Fez. Agora, a torcida do Goiás estava esperando algo mais consistente esse ano. Aí o Goiás vem com o Arley, que é um ídolo, mas é um iniciante na nova função. Não tem, a princípio, capacitação nenhuma. Vamos aguardar para ver no que dá. Ah, mas ele é muito inteligente. Então, perfeito, ótimo, mas o cara precisa aprender a profissão primeiro, né? E o Wagner Lopes também é um treinador que está iniciante. Torço para que dê certo. Agora, eu esperava algo mais consistente do Goiás, mas eu entendi nas entrelinhas aí do que disse o presidente, que ele fez a opção que eu venho dizendo aqui, Pasquetto, Jean e telespectadores, que é a nova direção do futebol brasileiro. Pagar salários baixos. O Goiás contratou uma comissão técnica barata, que pode ser boa, sim, dentro desses critérios. Se a gente analisar o trabalho que ele fez no Atlético, e para uma coisa barata, é alguém que o Goiás conhece, viu trabalhar aqui. O presidente Sérgio Haas tem um argumento bom, forte. Ele, de fato, arrumou o time do Atlético relativamente muito bem, com muitos problemas. O Atlético sem pagar salário, aquela coisa toda, com restrições orçamentárias, isso é um fato. E o futebol brasileiro está entrando nessa agora de pagar salários baixos. Tem muita gente abismada aí que o Tite está ganhando 700 mil no Corinthians. Eu só quero dizer que 700 mil no Corinthians para treinador é barato, porque ainda é muito caro, mas se você analisar que recentemente eles estavam pagando, o Palmeiras, se não me engano, o Fluminense pagava 1 milhão para o Dorival Júnior. O Flamengo pagava não sei quanto, então quer dizer, está diminuindo. Eu acho que a opção do Goiás, é o que eu digo, eu particularmente não apostaria nisso. Acho que é uma aposta, mas vou torcer para que dê certo e não acho impossível de dar certo não, viu, Pasquetto? Aqui dentro dessa ideia de renovar e cortar custos, o Wagner Lopes mostrou um bom serviço no Atlético. Eu estou me baseando no que ele fez no Atlético, entendeu? Tomara que agora ele consiga. Por isso,
Gostei da contratação, acho muito melhor do que você trazer um boleiraço, Claro. aqueles antigaços numa preguiça danada. Traz um cara com vontade aí e corre o agradável risco de dar Quando certo. você vai fazer uma contratação para uma área importante como é o treinador do Goiás, você tem 3 opções, foi o que você disse. Ou você traz um top de linha, alguém que está na crista da onda, está E vivendo não um vai momento trazer, não espetacular. adianta sonhar com isso. Ou você traz alguém experiente, que já demonstrou muito serviço no passado, mas que agora está desvalorizado no mercado, e aí pode não estar acompanhando as tendências do futebol contemporâneo, ou você traz alguém que tem um potencial para chegar onde você precisa. E aí eu prefiro isso, eu prefiro uma aposta Para mim o Goiás pensando no contratou que futuro. ele dá conta. Pensando no futuro. E o Wagner, por aquilo que fez no Atlético, ele demonstra que tem potencial, conhece tecnicamente. Eu gosto muito da postura que ele adotou na equipe do Atlético, tem muito a ver com a equipe do Goiás, com a história do Goiás, algo que o torcedor do Goiás clama, por times técnicos que tocam a bola, que vão para cima do adversário dentro e fora de casa, que jogam sempre em busca da vitória, do resultado positivo. As coisas podem até não dar certo, faz parte da vida. O Goiás já trouxe o Cabralzinho, vice-campeão brasileiro, para treinar o Goiás, o time quase foi rebaixado. Quem deu conta foi o professor Foi o Paulo Gonçalves, que estava parado, fora do mercado de trabalho. Isso. Então as coisas são assim no futebol, você precisa ter muita sorte, o trabalho precisa encaixar, e tomara que encaixe com o Arley, com o Wagner Lopes, que mostraram ser pessoas honestas, trabalhadoras e que entendem de futebol. Nós temos só 3 minutos nesse bloco ainda, mas e a saída do Robson Gomes? Pois é, esse é um outro problema que acarreta. O Robson tem sido o que de melhor tem na comissão técnica do Goiás ultimamente. Concordo. O Goiás, talvez o salário dele seja alto, e a gente entendeu isso do que disse o presidente, porém, é um retorno garantido, né? Então você já vai arriscar mais isso também, né? Como eu digo, eu concordo com vocês, é uma aposta boa, uma aposta viável, mas é uma aposta, né? Baseado no que o Goiás tinha dito que ia fazer nesse ano, está se contradizendo, ele não está fazendo o que ele prometeu. Porque teria mais dinheiro para investir. Agora, talvez estejam guardando esse dinheiro a mais para investir em jogadores, né? Esperamos que seja assim. Em relação ao Robson, pelo lado do profissional, de você saber aquilo que ele vai produzir no final de uma temporada, sem dúvida alguma é uma perda, né, que vai ser sentida. Agora, se você pensar naquilo que o preparador físico do Atlético fez no Atlético também, se fizer no Goiás, minimiza um pouco. Porque o Atlético, depois da chegada do Wagner, o time correu muito mais. Tanto é que tirou uma pontuação, muitas vezes, na preparação física, venceu muitos jogos aos 45 do segundo tempo, 48, depois os 35, o time jogando, chegando inteiro. Então é uma aposta, é um risco calculado, e é aquilo que você falou, de repente tira 40 mil de um preparador físico, uma contratação para outro, para pagar um jogador um pouco melhor. Bom, no próximo bloco, vamos tratar de Copa do Brasil, Vila Nova, gols mais bonitos, e tem a sua mensagem no WhatsApp, 8599.000. Daqui a pouco. De volta com o PUC TV Esportes e agora com a sua mensagem no WhatsApp, 8599.000. Boa noite, amigos. Olha, definitivamente sai ano e entra ano, Vila Nova prova que ainda é um clube amador. Gente como que coloca um goleiro que acaba de assinar contrato com outro time na enquete para o torcedor escolher e expor ao extremo a entidade Vila Nova, Marcelo. Aliás, daqui a pouco mostraremos que o Vila tirou a enquete dos goleiros do site, colocou outra. Daqui a pouquinho a gente mostra. Pasqueto, próximo ano o Matheus, o Arthur, o Murilo, o Edson Júnior e o Jarlan já poderão jogar no time profissional do Goiás? A pergunta é do Henrique. Acho que esse pessoal pelo menos vai estar no bolo aqui. Sim, no começo, né? Depende do treinador, né? Poder jogar, assim, do ponto de vista de fala jurídico, essas coisas? Pode. Não, é de ponto de vista técnico mesmo. Então vocês já podem ser utilizados. Todos eles ao mesmo tempo, eu não sei, né? Não seria muito aconselhável. Se bem que no Campeonato Goiano poderia até tentar, né? Esse Goiás só tá me dando desânimo, assinado Genison. Calma, Genison. Calma que só está começando. E você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato todo dia. Sabão em barra glicerinado neutro Proeza, 5 barras de 200 gramas, R$ 2,89.
Panetone fabricação própria, 400 gramas, R$ 2,99. Vinho Saint-Martin, exceto Cabernet, 750 ml, R$ 5,75. Arroz cremoso tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 8,38. Bacalhau desfiado Polaca do Alasca, Ásia Food, o quilo, R$ 17,80. Ameixa nacional ou nectarina nacional, o quilo, R$ 3,19. Abacaxi a unidade, R$ 2,75. Beterraba ou batata doce, o quilo, 89 centavos. Tomate, o quilo, 95 centavos. Laranja, o quilo, 56 centavos. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos lá com os gols mais bonitos do final de semana? Só gols internacionais, né? Porque não tivemos campeonatos aqui. Imagino que seja, não vi os gols. Vamos lá. A opção 1. Ah não, são os gols mais bonitos do Brasileirão, desculpe. Neto Baiano. Começa justamente um contra o Fogão, hein, Doni? 16 de julho. Pois é. Neto Baiano que não viu a cor da bola aqui no Goiás. Pois o Paulão contra o Goiás. Nossa. Esse é um golaço. Gol de bicicleta pra mim é insuperável. Não, e desse jeito aí, ele passou da bola, ele foi muito esperto. Agora vamos com a opção 3. O Fred contra o Sport. Dominou e bateu. Golaço, né? Também um golaço. A opção 4. Marcelo Moreno do Cruzeiro na última rodada contra o Fluminense. Cruzeiro que contratou o camaronês Joel. Esse Coritiba. Isso, centroavante. Olha o Thiago Primão do Atlético também tá no bolo, ó. Mas eu vou de Paulão, viu? Tô contigo e não abro. O gol do Paulão foi melhor. Esse do Primão também, aí eu diria que fica em segundo lugar, porque ele teve muita visão. É parecido com o gol do Neto Baiano, mas o Neto Baiano marcou num goleiro juvenil, que estava fazendo a estreia, né? E se o goleiro fosse um pouco mais experiente, ele não marcaria o gol, não. Ó, vota, dê a sua opinião, e no final do programa a gente repete o gol mais bonito. Hoje a CBF sorteou os confrontos da Copa do Brasil, né? Nós temos imagens do sorteio e o Goiás pega o Santo André, primeiro jogo no ABC Paulista, segundo jogo aqui em Goiânia, caso necessário. Se o Goiás vencer por 2 de diferença lá, não tem a volta. Coruripe e Atlético, o Atlético joga contra o Coruripe. Anapolina e Vitória, aí a Anapolina que não pode perder por 2 gols de diferença aqui em Goiânia. O Goiás repete o confronto do ano passado, né? Na primeira fase do ano passado, o Goiás pegou o Santo André. 2013. Foi até a volta do Araújo. Lembro que o Sacha marcou, gosto, nos primeiros gols do Sacha. Empatou lá 1-1, ou venceu 2-1 lá, e aqui o Goiás ganhou 2-0, 1-0. Isso, é fato. E você se anima com os times goianos ano que vem na Copa do Brasil, Doni? Porque esse ano foi um desastre, né? Pois é, né, Pasquetto? Eu particularmente, se sou dirigente do Goiás, eu investiria em Copa do Brasil. A torcida do Goiás vive clamando por um título nacional e, obviamente, a Copa do Brasil ela é mais direta para você ganhar do que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é complicado, é uma competição mais longa e vai exigir muito mais dinheiro do Goiás. A Copa do Brasil, não. O Goiás tem plenas condições de ser campeão, mesmo agora que a partir desse ano, né, os times que saem da Libertadores entram também, inclusive com vantagem, ou seja, todos os chamados grandes clubes participam, mas eu ainda acho que seria um bom negócio para o Goiás investir nessa competição. O Santo André já foi campeão da Copa do Brasil, mas isso não quer dizer nada, porque é time de verão, infelizmente, embora Santo André seja uma cidade rica em São Paulo. Acho que o Goiás aí vai bem, confio nele. O Atlético também tem um adversário relativamente mais fraco do que ele, embora a gente não saiba o que é o Atlético, né? Porque o Atlético, nessa altura do campeonato, a gente não tem ideia de como vai ser, porque por enquanto não resolveu nenhum problema de diretoria, quanto mais do time em si. Agora, a Anapolina, com todo respeito, eu acho que o Vitória é o favorito. E os nossos times na Copa do Brasil, Jean? Não dá para animar por enquanto, né? Talvez o Goiás, em qualquer equipe, seja favorito contra o Santo André na primeira fase.
Agora, daí para frente, as nossas equipes precisam dar uma organizada, uma melhorada, para chegarem, talvez, Vocês não acham que o Goiás, assim, meio que não leva muito a sério a Copa do Brasil? Por que será? Tanto leva que no ano passado foi semifinalista. Não, o ano passado, mas em outras edições ano passado foi semifinalista. O Goiás, Odoni, do tamanho que o Goiás se você contar que tem 12 gigantes no futebol brasileiro, o Goiás já foi uma vez finalista e 2 ou 3 vezes semifinalista. Pois é, mas eu acho que é pouco. O Goiás também não é tão pequeno assim, não. Tá, mas comparado a esses outros, ele é. É, mas acontece que os outros também não davam tanta... Agora que estão dando. Toda vez que teve time bom, ele foi longe. Sim. Na Copa do Brasil. É que talvez eu fique influenciado por umas eliminações muito esquisitas do Goiás. A do ano passado foi assim, o Goiás tinha perdido o Goianão, não tinha técnico, era o Arley o técnico, chegou o Drubsky e o time não jogou nada. O Carlos Alberto fez aquela C3 pontinhos, lembra? Alberto. E foi eliminado pelo Botafogo da Paraíba. Agora, o Goiás... Esse ano ele foi eliminado pelo Flamengo. O Goiás ano passado, né, 2013. Foi semifinalista em 2013, foi semifinalista em 2003, acho que foi semifinalista em 89 e finalista em 90. Que perdeu pro Flamengo. Mais um, você tá me dando... 91, não lembro. 89 que não, 89, foi finalista, 89, né? Não, a Copa do Brasil foi 90. 89, o Goiás foi eliminado na semifinal ou quartas de final pelo Sport. Ele foi numa das primeiras em com o 90, Flamengo aí. Em 90 contra que a CBF o Flamengo. até sacaneou, convocando Tirou o Lira o Falcão foi e convocou o Lira. Foi 90. Isso. Dá uma olhadinha, agora você me confundiu, Jean, mas é quase certeza que foi 90. Pois é, mas então, você está me dando mais argumento para essa minha tese, que eu acho que o Goiás poderia... Não é abandonar as outras coisas, mas ele pode, eu vou ganhar essa Copa do Brasil, vou investir nisso aqui. Eu acho que tem condição. E o Atlético foi semifinalista uma vez, em 2010 perdeu para o Vitória. Vamos de Vila Nova? Tigrão na área com a Luciana Vitorino. Após um ano sem reformas visíveis no CT e no Onésio Brasileiro Alvarenga, a nova diretoria não perdeu tempo e intensificou alguns reparos nos gramados. A preocupação não é apenas com o futebol. Deixar ele já aprovado e pronto no dia 15 de fevereiro, porque nossa estreia vai ser fora dia 21, mas nós vamos repintar o Oba todinho, arrumar as torres, que até hoje está com problema e realmente... vai estar vindo um engenheiro elétrico, que vai estar vindo no início de janeiro, já está combinado. Inclusive um trabalho voluntário de um vilanovense, que vai fazer todo o levantamento para a gente estar arrumando. Quanto ao CT, lá está todo vapor, o GES hoje estava com 7 pessoas trabalhando em cima do gramado, que está muito deficiente, mas eu acredito no trabalho dele, principalmente no que se diz respeito à obra que vai ser feita para a apresentação dos jogadores lá. Então isso já está bem encaminhado com ele, no dia a dia ele está todos os dias lá pela manhã e à tarde. Além do futebol, do CT, o presidente Guto Veronese se preocupa com o torcedor, que não teve nenhum motivo para comemorar em 2014. E para chamar a torcida de volta, quem está em débito no sócio Tigrão, se regularizar até o final deste mês, automaticamente a dívida anterior será esquecida. Se eu tivesse essa promoção, eu viria correndo. Então, como eu te disse, eu sou um torcedor que chegou à presidência do clube. E eu estou vendo também uma parceria que tem que ter, aquela sintonia, aquela harmonia que tem da torcida, a diretoria, o conselho, os jogadores e os funcionários. E até então a gente tem tido, você está aqui todo dia, você vê que o clima, os bons ares começaram a ter dentro do Oba, com mais tranquilidade para trabalhar, mesmo com as dificuldades. Então, o torcedor colorado também precisa de ter um benefício para voltar a estar no sócio. Eu acho que isso é nada mais do que justo. A partir de janeiro, obviamente, essa promoção acaba. Esses planos de torcedores aqui pra gente não pegam de jeito nenhum, né? No Vila, no Goiás, o Atlético nem faz, né? Não oferecem nada. Só oferece uma venda antecipada de ingresso ou... Eu vou falar um negócio pra você, já deveriam estar fazendo a coisa mais a sério, porque esse é um dos caminhos que o futebol vai tomar. Alguns clubes do Brasil já estão se dando bem com isso aí. Grêmio, Internacional, Flamengo, Santos. E eu não sei por que os clubes daqui às vezes não levam isso muito a sério. A ideia de você dar um desconto para as pessoas atualizarem é boa, anistia, né? E eu até sugeri isso, que o Goiânia fizesse isso com relação ao sócio do Goiânia em si mesmo, para poder ter o quadro de novo.
acho legal. A gestão nova do Vila Nova tem feito algumas coisas bem interessantes, tem trabalhado em alguns setores. Em outros anda meio confuso, né? Sem querer entrar muito no mérito, categoria de base, o negócio está meio confuso lá. Mas eu até ouvi umas declarações do presidente Guto Veronese que ele primeiro está tentando organizar o time profissional e depois ele vai cuidar de categoria de base, então tá certo, a gente tem que dar um tempo também, o cara não vai fazer tudo numa tacada só. Tá muito interessante esse trabalho do Vila Nova aí, cuidando aí dos campos, essa coisa toda. O Gesso, pelo menos de uma coisa, a gente não pode reclamar dele, né? Ele põe a mão na massa. Não é omisso, né? O Leonardo Rizzo tá esperando as certidões até hoje. O Gesso pode ser preso, hein? Porque ele vai mexer lá no CT sem as certidões. Não, né? Não, eu tô curtindo, Doni, porque o Leonardo Rizzo falou que não podia fazer nada sem certidões. Mas pode fazer um embargo, né? Embargar a obra, embargar alguma coisa. Ele tá e você acreditou, Jean? Ele tá consertando a grama lá no CT vão aumentar o vestiário. Agora, em relação a... Tem obra no CT também. A Vila Nova administrativamente... O cara tem que pegar no chifre do boi, rapaz. Tá doido? O Vila não é um clube... Desculpa, Jean. O Vila não é um super time... Esperando as coisas acontecer. Como se fosse uma incorporadora magistral, uma dessas empreiteiras aquela aí. Virgin lá, aquela lá dos Estados Unidos, dono da... Pois é. Uma dessas aí, que ganham fortunas aí. Não cara tem que pôr pra mexer o doce, uai. Tem. E aí o Gesso não é omisso, sem dúvida alguma. Agora a diretoria do Vila Nova parece que administrativamente tem agido bem. Tem agido bem, tentado resolver os problemas, fazer os pequenos investimentos que a estrutura financeira do Vila comporta, ou aquilo que eles conseguem angariar junto a torcedores e aqueles que são simpatizantes da equipe do Vila Nova. O Guto vai dar uma enxugada ali no administrativo. Hoje parece que já mandaram um funcionário antigo embora. Não é errado mandar embora, não. Mas mandou, paga, viu? Sim. Parece que mandaram embora hoje o Lindolfo, que tá no Vila há 20 anos. Tem que mandar embora quem não tá rendendo. O Lindolfo tem todos os motivos para achar ruim. É direito dele achar ruim. Agora é direito do Vila achar se ele serve ou não. Sim. Achou que não, mandou embora. Agora, Lindolfo, fica em cima. Agora, Guto, paga o Lindolfo. Faz a coisa certinha, né? O Vila tem que ser profissional. Não adianta ser cabidão de emprego. Profissional. O Vila não pode jogar dinheiro fora. Agora, tá mandando embora, paga. Sem dúvida. Né? Tem que saber quem manda embora. É o direito de ir e vir, né? Do patrão e do empregado. Não, eu acho isso legal. Ele quer fazer um enxugamento, precisa de fato. Agora, é preciso também ter bom senso e de saber quem que vai ser demitido. Porque existem funcionários que podem estar há muito tempo, pode parecer que até que tem um salário um pouco mais alto, mas são competentes e dão retorno. Que nem, não mandaram o Mirim embora, mas deixaram ele isolado na categoria de base. Pô, se o cara não serve, manda embora e paga. Até porque, deixa a coisa caminhar, né? Aí não dão conta de pagar, porque nunca depositaram, isso foi, não é essa gestão agora, é lá atrás. Não mandaram o cara embora porque nunca recolheram um mês de FGTS dele desde quando ele entrou no Vila na década de 70, aí encosta o cara. Não, aí é molecagem. Num cara não serve, seja o Mirim, seja o Iron, seja eu, seja você, pega, manda embora resolve e paga. A vida do cara, molecagem e com um detalhe. Desempaca, né, Doni? Molecagem com um detalhe importante do ponto de vista de gestão. É aquela história de uma laranja podre apodrece o saco inteiro. Não estou dizendo que o Mirim seja uma laranja podre, mas se você tem alguém descontente num ambiente que está e você deixa ele por ali, ele vai criar problema para você, ele vai falar, ele vai criar mau ambiente de trabalho. Então, e o funcionário encostado, ele sai caro para a empresa. A empresa precisa de funcionários ativos, que produzam, que trabalhem, que tenham amor por aquilo que estão fazendo, que sejam produtivos. Você tem que... Funcionário improdutivo é muito caro. Não, e lá no Vila Nova, nasce do chão, junto com a grama. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem outro assunto no Vila, a bendita enquete do goleirão. Tiraram ela do ar. O Edson já tá acertado com o Vila. Ele ganhou, mas já tiraram. E tem mais, tem Atlético, tem muita coisa ainda no programa. Nós temos aí um print do site do Vila com a nova enquete, porque tiraram hoje, depois de muitas críticas, a enquete sobre qual goleiro deveria ser contratado. Estavam lá Gatti, Edson e o Pedro Henrique. Pedro Henrique achou ruim, já tá certo com a Aparecidense, né? O Edson estava ganhando com 40% das intenções de voto. E agora tem outra enquete lá, ó. Quer ver? Ali no cantinho direito ali, ó. E o Irim deu um destaque pra gente.
Como você avalia o retorno do Frontini ao Vila Nova? Excelente, bom, regular. Mudaram. Mas assim, o Edson tava ganhando, mas foi meio jogar pra galera isso aí, porque a informação é que ele já tá certo. O ex-goleirão reserva do Atlético e do Goiás. Olha, boa contratação? Se você falar que você nunca viu ele jogando e não sabe, eu nunca vi ele jogando. Te criticar por isso. Ele andou aí, reserva por todo lugar que ele vai, não é esse? Isso. Então, vamos ver ele jogando agora. Mas o Vila precisava de um jogador experiente. Então, teoricamente, ele é experiente, né? Então, vamos dar um crédito de confiança. Disseram que ele é muito amigo do Robson e o Robson teve uma participação tremenda. É mesmo? Eles são muito amigos, ele e o Robson. E ele não ganhava pouquinho, não. O pouquinho que ele ganhava lá, assim, o que ele ganhava no Goiás, o Vila nunca dá conta de pagar. Sim, não, no Goiás o salário é mais alto. Mas agora, sobre a enquete, eu acho legal a intenção do Vila de ouvir o torcedor, mas menos, né, bicho? Esse negócio de perguntar que jogador que você quer, primeiro que, não vai contratar, então vai lá, o torcedor do Vila, eu quero o Messi, e aí? Então não existe. O Evandro Gomes hoje foi bem, falou, pega um empresário do Gatti. E o cara vai exato. Faz um spam. Spam lá, pega exato. um torcedor do Goiás, volta no pior. Qual que é o pior dos três ali? Pra mim, o Pedro Henrique. Se bem que o Pedro Henrique acha meio ruim de falar dele, mas assim, pra mim o pior dos três. Aí o torcedor do Goiás pega e vota só nele. Pois é, entendeu? Não, recentemente andaram fazendo aí uma enquete aí do melhor narrador, melhor não sei o quê. E votaram 1000 vezes em os caras mesmo que votaram. O Valério Luiz... Saudoso Valério Luiz votou 3.000 vezes em um que não era, entendeu? Dá pra ver o circo pegar fogo. Só de sacanagem. Essas enquetes eu acho desnecessárias e aí cria uma saia justa. Eu ouvi o presidente Guto Veronese se desculpando, que foi na intenção de acertar. Acho que legal. Acho que o Guto tá indo bem. Né? Tá aprendendo. Tá aprendendo, natural. Mas a enquete igual essa aí, tudo bem. Você gostou da volta do Frontini? Legal. Sim, não e tal. Para saber a opinião do torcedor, nós vivemos em tempos de interatividade, aliás, falar nisso, já está com o tablet na mão. Vou ler aqui umas mensagens. Agora, cuidado com as perguntas que você faz, porque tem uns que sabem que não vai resolver. Você votou, já? Eu votei hoje para testar. E aí? Eu e o Edson Júnior. Foi computado o seu voto? O Edson Júnior votou no Edson e eu votei no Gatti. Aguinaldo Vieira, de Itaberaí. Pasqueto, o presidente do Goiás está de brincadeira. Perder o melhor preparador físico do Brasil. Tá dado o recado. Quanta mensagem aqui, meu Deus. Vai lendo aí. Boa noite, sou o Otávio, torcedor do Goiás. Se vai dar oportunidade para um técnico emergente, então por que não optar pelo Augusto? Abraços e parabéns. Mata essa, Jean. O Augusto nunca foi treinador profissional, treinador de amador ainda. Nem mexer com um profissional é totalmente diferente de mexer com a garotada. Tem potencial, mas eu acho que o momento não é esse. Boa noite, Pasqueto. O Atlético, com todas essas indefinições, será o campeão goiano e o time goiano que fará a melhor campanha na Copa do Brasil. Pedro, setor central. Pedro tá animado. Estão endeusando esse Eric. Calma, ele não é essa Brastemp, não. Quem tá endeusando? Nós aqui dissemos que é um bom jogador. Uma promessa boa, tem um grande potencial. Se potencial. tiver juízo, pode ganhar muito dinheiro. Agora, e se dá bem. Elogio, ele merece, porque pelo sim, pelo não, ele fez 12 gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Pode ser nível ruim, pode ser... Você pode falar o defeito... Eu até acho que o Campeonato Brasileiro da Série A recente, esse principalmente, foi de um nível muito baixo. Mas o Eric fez a parte dele, num time, inclusive, que jogava muito atrás, que não tinha um ataque, não era aquele negócio de, os caras levavam muita bola para ele. Não, ele fez do lado dele, fez muita jogada ruim também, eu mesmo critiquei aqui em alguns momentos, mas não se pode negar que o cara mostrou serviço. 12 gols na Série A é muito gol. Vamos lá para o recado do André Isaac, ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil. Muito simples de aplicar. Olha só. O segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável,
possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 70. Confira agora as últimas informações do Dragão com o Eric Maravilha. Diante do cancelamento nas eleições do Atlético, a cúpula rubro-negra corre atrás do tempo para remarcar uma nova assembleia ainda nesta temporada e fazer as alterações no estatuto para, quem sabe, Marcos Egídio, hoje diretor nomeado e não eleito, vir a ser o próximo presidente do Atlético. Para o executivo, sim, só que eu não poderia participar da chapa, tanto que não foi colocado o meu nome na chapa e só poderá ser colocado um dia caso o estatuto seja alterado. E esse estatuto será alterado, doutor? Olha, se depender da vontade dos associados do clube, sim. Nós vamos propor uma Assembleia Geral de alteração do estatuto e caso a maioria entenda que possa ser alterado e que não há nenhum prejuízo para o clube, o estatuto vai sim ser alterado, caso contrário não. Eu conversei com o Dr. Marco Antônio Caldas e ele, pelo menos como presidente do conselho, se demonstrou pouco ativo nessa questão de mudança do estatuto nessa altura do campeonato. Pelo menos foi isso que eu senti da parte dele. Isso quer dizer que só depois, com a saída dele da presidência, que o Atlético poderá fazer essa alteração? Então, na sexta-feira eu estive numa reunião com o Dr. Marco Antônio Caldas pela manhã. E exatamente ele me falou isso também, que ele não concorda com essa mudança do estatuto. Por quê? Porque ele acha que outras pessoas que já passaram pelo clube poderão passar novamente, pessoas que prejudicaram o Atlético no passado. Ele acha que poderão novamente, agora ou no futuro, pessoas aproveitadoras passarem pelo Atlético. Então ele tem as razões dele, mas nós também temos que entender que o Atlético possui sócios, possui conselhos e possui vigilantes que também jamais vai deixar que o passado volte como foi a forma com que ele colocou para mim pessoalmente. Então eu acredito que, sendo eu ou qualquer outra pessoa que vir a dirigir o Atlético, vai estar muito bem vigiado pelo Conselho Deliberativo do clube, que jamais vai deixar que pessoas venham a destruir o clube como aconteceu no passado. Recentemente a gente conversando com o senhor, e na oportunidade você até dizia, né? Eu gostaria de ser presidente do Atlético, mas não hoje, mais para frente, quem sabe daqui a alguns anos. O que mudou que você hoje está propenso a ser presidente do Atlético? Então, há poucos dias o Jovair, ele entendeu as dificuldades do clube e procurou montar uma equipe de trabalho. Então eu fui convidado a fazer parte dessa equipe de trabalho e com um respaldo, uma estrutura muito maior do que eu imaginava, maior do que talvez já tenha acontecido na história do Atlético. Então me encantou esse convite, me encantou esse projeto. Nós temos hoje um grupo muito forte de trabalho, já de pessoas, passaram durante todo o dia que hoje, eu até acho que foi bom ter acontecido esse fato, porque várias pessoas vieram se solidarizar com a gente, né? Então, várias pessoas vieram aqui hoje e mostraram mais ainda interesse em trabalho. Eu acho que isso vai ser bacana para o Atlético nos próximos anos. Tudo resolvido, parceirinho. O Marcos Egídio falou que o Jovair garantiu a ele um respaldo que o Atlético nunca teve na história dele. Eu não tô doido, ele falou. Os problemas do Dragão acabaram. Tá aí o homem. Vão esperar o Marco Antônio Caldas encerrar o mandato dele, dia 31. Aí, a partir do dia 2, os associados podem convocar a Assembleia, porque o cargo está vago. Convocam a Assembleia, mudam o estatuto. Ele, que nunca foi eleito e só nomeado diretor, poderá ser presidente. Marcos Egídio presidente, com o respaldo de todo mundo. É isso aí, um abraço e até lá. Agora precisa saber que respaldo de fato é esse, né? Será que é esse aqui, Aldoni? Eu tô entendendo que é dinheiro. Do Tapinha? Tamo junto, pra companheiro, tá todo pra mundo ele mudar de ideia. está com você. Pra ele mudar de ideia. De onde que vai sair tanto dinheiro do dia pra noite? Jean, mas pra ele mudar de ideia... Eu sei. Ué, é dinheiro, só pode ser, ué. Eu não posso falar porque... Pode sim, não falar posso, aqui. não, Aqui você tá aqui pra falar. Eu não tenho certeza. Bom, então não fala não.
Então não chuta, não. Não, pois é. Então, mas será que é o dinheiro da Caixa que vai sair agora? Sei não, definitivamente? Não é só dinheiro da Caixa, não. Essa conversa é assim, já vou te falar para você como é que é essa conversa aí. Me explica, Dona. Você que é um o cara mais chega e fala, vivido, Max Egídio, você pode assumir que eu, o fulano, o Beltrano ou o Ciclano vamos garantir. Qualquer coisa a gente põe o nosso nome aí. No Vila não deu muito certo, não. No Vila não, mas no Atlético dá, porque lá foi sempre meio assim, e no Goiânia também dá. Vai colocar assim, o nome Ponta Firme? Que você tá sabendo? Que você não tem certeza? Ponta Firme. Ponta Firme? Ponta Firme. Você não pode contar aqui, não? Não, não posso porque eu não sei, não tenho certeza, mas eu sei de dentro que esse pessoal tem interesse em voltar. Gente. O Jovair é um deles, pronto. O Jovair tá aí, é o que tá articulando. Por que ele não colocou antes, então, com o Valdivino? Ele colocou. Até lá, 102 ações trabalhistas, o povo saindo sem receber, por que ele não ajudou a pagar antes? Não, isso aí não é, eles não vão resolver todos esses problemas. O problema é que o cara, quando assume a presidência do clube, ele fica com aquela história. A pseudo-lei de responsabilidade fiscal, né, Pasqueta? Que nem tem direito, porque os caras fazem o que querem e fica pedido pelo não dito, que é um exemplo vivo disso. O ex-presidente do Botafogo tá lá, leve e solto. Você tem uma foto desse homem na cabeceira da sua Não, é porque é o caso mais claro de corrupção, de má gestão, de desvio de dinheiro, de sonegação de imposto. De roubo, né? De roubo. É tão óbvio, claro, e o cara tá aí, rico, gastando o dinheiro que ele roubou e ninguém faz nada. Então, quer dizer, não tem lei de responsabilidade fiscal em clube de futebol, coisa nenhuma. É só para inglês ver. Mas o cara que vai assumir fica preocupado. Então, eu não tenho, e se a pepina estourar, porque de fato, o Ministério, não acontece, mas o Ministério do Trabalho, o Ministério Público pode até, sei lá, e responsabilizar o cara, você tem que pagar isso aqui. Então, esse tipo de situação aí, é que às vezes os caras falam, não, eu não vou entrar, eu vou botar meu CPF nessa história aí, como é que eu fico? Aí tem esse negócio aí. Ele deve estar falando que o respaldo é de pessoas em que ele confia, que as pessoas vão de fato ajudar. Agora, se tem o respaldo financeiro ou não, só de ter candidatos querendo assumir o Atlético, já melhorou muito a situação. Essa questão... O Marco Antônio Caldas, ele é totalmente contra a questão do presidente remunerado. E o cara que não tem tanta tradição de diretor eleito, que foi galgando os cargos, assumir. E quando ele fala isso, ele faz referência clara ao Alencar Júnior e também ao Bela Vista, saudoso Bela Vista. Ex-goleiro do Atlético. Mas que chegou lá de repente e assumiu a presidência. O Alencar Júnior também. Então o Marco Antônio Caldas faz referência a isso. Marco Antônio Caldas acha também que o Marcos Egídio não tem capacidade de arrumar dinheiro como o Valdivino. Nem ele e nem o Watson. Mas o Valdivino nesse finalzinho também não deu conta. Ele deu conta lá atrás. Nesse finalzinho agora não, entendeu? Agora é uma opção e parece ser a única também. Não, o problema é o seguinte, essa postura do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, ela pode ser interessante na medida do que o gato escaldado corre de água fria. Agora é preciso lembrar quem levou também o Alencar Júnior para o Atlético. Quem foi? O Jovair Arantes estava lá, é amigo dele. Foram os conselheiros do Atlético que elegeram. Quem levou o Bela Vista? O Alencar torce pro Goiânia ou pro Atlético? O Alencar é Atlético. Por que foi presidente do Galo? Ele foi pro Goiânia depois. Por quê? Sei lá, eles tinham um projeto. Na verdade, o Alencar Júnior, o projeto era o seguinte, né? Na época dessa confusão toda... Nós temos um minuto. O projeto era fazer a união entre Goiânia e Atlético. Ai, meu Deus. Tá? Era a fusão dos dois. Esse era o projeto que não vingou. Até porque, na verdade... A confusão dos dois, Não, né? não é confusão, não. A fundação, os fundadores do Atlético e do Goiânia são os mesmos. Na verdade, foi igual time de pelado, nós temos que jogar. Fez um racha, entendeu? Então, são os mesmos fundadores que tinham essa ideia, que não deu certo. Então, os mentores desse projeto estavam juntos lá, o Ibrahim Arantes, o Jovair Arantes, o Alencar, tinham umas pessoas que eram a favor disso, mas os que eram contra prevaleceram, então não houve a fusão. Então, nessa história, o Alencar virou presidente. Exatamente como eu não sei, mas ele torce pro Atlético, ele é atleticano. Depois Você que tá ele certo foi... disso? Não, isso aí eu tô certo, O negócio do Alencar, do Atlético que não deu certo, é que eles queriam fazer um shopping no Antônio Ascioli. Só depois que eles demoliram o Antônio Ascioli, é que descobriram que não podia. Outra coisa que o Atlético tem que dar uma olhada, se não tem a maldita certidão, dá um jeito lá de fazer aquele Antônio Ascioli funcionar. Pegar um dinheirinho, eu acho que já tem. O problema é que ali era uma praça. Ajudar, arrumar um saco de cimento lá, o problema ali é que ali era uma praça. Logo. Viu? Mas aí precisa da certidão para entrar o goleiro. Então, o negócio é que ali era uma praça.
Era uma praça mesmo, igual a praça universitária, essa coisa toda. Aí o Antônio Ascioli conseguiu a doação do terreno. Então, para utilizar para outra coisa, parece que tem que ter autorização da Assembleia. Isso eles conseguem. Se é que já não conseguiram, entendeu? Você agora, falou de doação, eu lembrei de uma passagem do Adolfo Campos com um companheiro de rádio, pra gente ir pro intervalo. Eu não vou falar o nome do companheiro. Mas eu quero falar um negócio do Atlético chave de ouro. Calma. Fala. Depois não, é porque, sobre essa questão do estatuto, essa preocupação do presidente do Conselho, ela é legal quando fica só preocupado, gato escaldado com de água fria, mas isso fecha o clube. O clube não aumenta o associado, porque limita, ela é antidemocrática. E o atleta tá precisando de gente para ajudar. Tá precisando de gente. O que nós elogiamos? Eu mesmo elogiei aqui, e eu agora vou falar não é como cronista, como torcedor do Goiânia, fiquei com a inveja danada do Vila, de aparecer esses caras todos jovens aí para trabalhar, lá no Goiânia não aparece ninguém. O pouco que aparece sai no tapa. Não, é os velhos que tá brigando. Não tem, o pior é que são os velhos, os novos não tem novo. Então esse é que é um problema. E se o Atlético continuar nessa política aí, também não vai ter novo, não. O cara tava na transmissão com o Adolfo, aí... Adolfo, sim, o governador Iris Rezende adoou 3 vacas para o evento. Aí o Adolfo, naquela gentileza dele, calma, falou, miserável, adoou 3 vacas? Ele não, Adolfo, na verdade, ele adoou 5 vacas. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Confira agora as informações do futebol amador. A Federação Goiana de Futebol 7 convida a todos para as finais da Copa Federação 2014. Os jogos estão sendo realizados na moderníssima Arena Campinas. A competição está aprovada. O nível do campeonato está muito bom, acho que foi o melhor nível dos últimos 10 anos que a gente tem participado do campeonato. Tem vários ex-atletas profissionais, seja o nível futsal ou futebol campo, então o nível está muito alto. E a prova é que o Atlético e o OAB, que sempre chegava, hoje está na Série Prata. E a estrutura muito boa, os campos muito bons, as medições excelentes, então bem propício para o Futebol 7 Society. Esporte Amador, especialidade da PUC TV. Oferecimento, Instituto Brasileiro de Medicina e Segurança no Trabalho. Equipe de profissionais especializados. Telefone 3923-1515. Escola de Futebol MBS, nascido para jogar futebol, formando atletas para os grandes clubes. Telefone 4105-0810. Mil Esportes, a loja de todas as torcidas. 45 anos vendendo lazer. Telefone 3092-1001. Lubricar Super Troca de Óleo, a mais rápida e fácil da região. Também com borracharia. De volta aqui com o PUC TV Esportes e mais mensagens. Boa noite, equipe PUC TV. Mande um abraço para minha família. Robson Custódio, Aparecida de Goiânia. Somos Goiás e Palmeiras. Valeu, garoto. Observação, a Série B do Goiano vai ter mais audiência do que a A. Eduardo, torcedor do Vila. Valeu, Eduardo. E aí, Pasqueto, os atleticanos acharam ruim que o Goiás contratou o Wagner Lopes? Avisa para eles que nós, esmeraldinos, não queríamos eles como técnico, mas agora vamos estar ao lado dele para tudo. Paulo César Rocha. Valeu, Paulo. Pasqueto, Túlio e Rodrigo, os novos volantes do Verdão. Tá exclamando aqui o Vitor Hugo do Residencial Sonho Dourado. Valeu, Vitor. Pasqueto, Eric Walter ano que vem. Será que tem alguma possibilidade, Danilo? E aí? Difícil, né? Muito difícil. O Walter é um dinheirão, né? É muito caro, né? Mas vamos ver. O Goiás é o melhor do Centro-Oeste. Flazion, valeu, Flazion. O Humberto Castro tem entrevistado dirigentes do interior. E hoje vamos conferir as informações do craque de Catalão. O craque de Catalão lutou e só conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada. Os problemas não terminaram. E para o próximo campeonato goiano, a prioridade é definir a nova diretoria. A gente já iniciou os trabalhos inclusive há algum tempo já, porque o craque tem passado por umas dificuldades financeiras, inclusive com um expressivo passivo trabalhista. Então temos tentado, de todas as formas, organizar o clube primeiro para poder ter um reflexo em campo. A gente trabalhar com planejamento, a reestruturação do clube, todo o departamento, não só de futebol, mas jurídico e administrativo. Hoje o craque tem algum jogador, tem trabalho de base ou a tendência é montar um time de verão?
A tendência, na verdade, não é um time de verão. A gente tem projeções para ao longo do ano, o craque pode ser que participe da Série D, então a tendência não é que se monte um time de verão, mas nós estamos herdando agora um clube um pouco, não tem essa estrutura ainda já montada, mas já temos conversas avançadas, já temos, como eu disse anteriormente, já tem um trabalho sendo desenvolvido. Apesar de ainda não ter nada concluído, nomes assim, a gente tem nomes com conversas adiantadas, mas ainda não podemos divulgar, nem tem nada concluído. E o Goiânia fez escola. Esses dias, numa reunião do craque, teve até pancada no Adib Elias, lá, ex-prefeito, ex-presidente. Não, mas isso é o Goiânia... O craque também tá um estica e puxa danado, hein? Sim. Vai, não vai, hein? Geraldo, você quer que eu leia essa mensagem aqui, Geraldo? Eu sou teu amigo. Aí eu não volto mais aqui, né, Geraldo? Dá só uma olhadinha nessa mensagem do Geraldão aqui. Assim, só lê em voz baixa, lá embaixo. O que você acha, Geraldo? Não, GG, não faz isso comigo, não. Não posso nem... Eu acho que eu vou até apagar essa mensagem sua. Um abraço, viu, Geraldo? Mas você não tá errado, não. Não tá errado, não. Não. Aqui, ó. Alguma coisa você tem razão. O Doni é torcedor do Goiânia, ele fez uma nova versão do hino do Galo. Tá perguntando aqui o Cristiano. Verdade. Preciso para colocar no site torcedoresdogoiania.com.br. Entre em contato com ele aqui depois, Doni. Comigo. Inclusive vou colocar agora no meu site também, estava fora. Aqui, eu entreguei para o Goiânia, mas acho que está no site do Goiânia, não sei se vocês colocaram. Eu vou colocar ela também, vou disponibilizar aí. Pasquetto avisa que falou que o Eric, que não é vocês, que elegeu o Eric como revelação do Brasileirão. Exatamente. Foram os jornalistas de todo o Brasil. Meu nome é Santiago. Isso. Mas assim, eleger como revelação não é endeusar o cara. Outra coisa é falar que é craque, que é Deus, fora de série, gênio. Eu acho que os elogios ao Eric estão compatíveis, não tem ninguém exagerando. Aqui o rapaz pergunta se o Thiago Mendes acertou com o Palmeiras. Ainda não. Tá em Palmeiras. Aliás, aquela história de loop, 40% só para o Goiás, o João Bosco Luz deu uma entrevista na Bandeirantes. O Goiás vai brigar, viu? Tem um monte de cláusula no meio lá e o João Bosco fez o contrato. Não é bem assim, não. Deixou uma pontinha. Vai ter briga. O Goiás não vai ficar só com 40%, não. Isso aí, então, até amanhã. Até amanhã, moçada. Um abraço.